Olá, eu sou a professora Gabriela, bacharel em Ciências Contábeis, especialista em controladoria, e na aula de hoje nós vamos ver algumas demonstrações contábeis. Nós vamos falar um pouco sobre demonstração de valor agregado, a demonstração dos lucros e prejuízos acumulados, e sobre as demonstrações contábeis em si, apresentadas na forma de moeda com capacidade contributiva constante. Vamos lá? Nesse momento, nós vamos falar sobre as demonstrações contábeis. A demonstração do valor adicionado, a demonstração dos lucros e prejuízos acumulados e sobre a moeda, que essas demonstrações elas são apresentadas pela entidade, tá? Então, uma multinacional. Qual a moeda de qual país que a entidade ela vai escolher para apresentar as demonstrações para os usuários dela, tá? Lembrando sempre que as demonstrações contábeis elas devem vir com o critério da comparabilidade. Então, um usuário daqui ele precisa conseguir comparar com a demonstração que ela apresentou no ano passado em outro país, por exemplo, sabe? Então, elas precisam ser comparáveis, tá? Então, qual o critério que se usa para que chegue numa moeda que ela seja estável, né? Que a gente consiga comparar ao longo prazo as demonstrações dessa entidade. Então, vamos lá? Aqui nós temos um comparativo de exigibilidade das demonstrações contábeis. Nós temos dois normativos que fazem algumas definições, né, sobre a apresentação das demonstrações contábeis. Nós temos a Lei 6.404/76, que é a Lei das Sociedades por Ações, e nós temos o CPC 26, que é o CPC que mostra a apresentação das demonstrações contábeis, né? O que acontece aqui, pessoal? A Lei 6.404/76 é um pouco mais antiga, né? Na verdade, ela é bem mais antiga que os comitês de pronunciamentos contábeis. Em razão disso, eles divergem em alguns pontos. Em alguns pontos, eles não concordam, né? Um não diz que o outro está errado, muito pelo contrário, eles são bem complementares. Mas é importante saber as diferenças entre um e outro para que a gente saiba o que aplicar. A doutrina, ela é bem dividida nesse sentido, mas grande parte das pessoas aceita o fato de usar, né, de fazer a aplicação do que consta no CPC 26, tá bom? O que acontece é que, por exemplo, se você fazer uma prova de concurso, é interessante você ficar ligado se a prova, né, se o avaliador, ele está pedindo a perspectiva da Lei 6.404/76 ou do CPC 26, tá? Mas no seu dia a dia contábil, por exemplo, você sempre vai sempre procurar usar os normativos dos comitês de pronunciamentos contábeis, que são mais recentes, são mais atuais e estão em convergência com as normas internacionais de contabilidade, tá? Então, a Lei 6.404/76, ela também apresenta uma diferença de tratamento entre a companhia aberta e a companhia fechada, tá? O CPC 26 engloba tudo no mesmo bolo, tá bom? Então, assim, o balanço patrimonial, que é aquela demonstração que representa a posição estática da entidade, do patrimônio da entidade, apresentando ativo, passivo e patrimônio líquido, ele é exigido pelos três demonstrativos, pelos dois normativos, tá? Tanto para a companhia aberta quanto para a companhia fechada. A DRE, que é a demonstração do resultado de exercício, que representa aquela posição mais dinâmica da entidade, né, do desempenho financeiro, econômico da entidade, ela é exigida também tanto pela lei quanto pelo CPC, tanto para a companhia aberta quanto para a companhia fechada, tá? Aí, pessoal, nós temos aqui, além da DRE, o CPC 26, ele pede a apresentação da demonstração do resultado abrangente, que é como se fosse um complemento da DRE, tá? E essa demonstração, ela não consta na Lei 6.404/76, tá bom? A Lei 6.404/76, ela traz uma demonstração chamada DLPA, Demonstração dos Lucros e Prejuízos Acumulados da Entidade. O CPC 26, ele não traz o DLPA. No lugar da DLPA, ele traz o DMPL. Por que isso acontece? A DMPL, ela traz informações muito mais completas do que a DLPA. Ela traz tudo o que está na DLPA e mais um pouquinho, tá? Então, assim, a gente entende assim, se a entidade, ela apresentar a DMPL, ela não precisa apresentar a DLPA, tá? Por quê? Porque tudo que está na DLPA vai estar na DMPL,
Então, e mais um pouco. Então, a DMPL, ela é mais completa. CPC 26 traz DMPL, Lei 6.404/76 traz DLPA, tá? E daí a gente chega aqui na DFC, pessoal. A DFC é assim, ó. Tanto a Lei 6.404/76 quanto o CPC 26, eles pedem a apresentação da DFC. Só que a Lei 6.404/76, ela fala que se for uma companhia fechada com patrimônio líquido de até 2 milhões, ela não precisa apresentar a DFC. Mas se ela quiser, ela pode, entendeu? Mas ela não precisa apresentar, tá? E daí nós temos também a DVA. A DVA é a demonstração do valor adicionado. Tanto a Lei 6.404/76 quanto o CPC 26 exigem a apresentação da DVA, mas a Lei 6.404/76 ela dispensa da apresentação da DVA companhias fechadas, tá? Mas se quiser apresentar, pode, mas ela não é obrigada a apresentar, né? Ela não vai ter nenhum tipo de sanção se ela não apresentar essa demonstração, tá? Qual que é a estrutura da DVA? A estrutura da DVA, a estrutura básica da DVA, ela é feita com o fundamento de mostrar quanto de valor foi adicionado para a entidade e como esse valor foi distribuído. Como assim adicionado? Receitas são valores que foram adicionados no patrimônio da entidade, né? No resultado da entidade. E o que a entidade fez com essas receitas? Para onde que foram essas receitas? Então, a DVA, ela traz exatamente essa estrutura aqui, né? Ela pega as receitas de vendas, outras receitas relativas à construção de ativos, reversão de provisão para crédito e liquidação duvidosa. O que são provisão para crédito e liquidação duvidosa, professora? É assim, ó. Vamos supor que a entidade tenha 10 mil para receber de clientes. E só que ela sabe que esses clientes, eles não têm o costume de pagar. Então, ela sabe que mais ou menos 2 mil reais não vão ser recebidos. Ela vai constituir uma provisão para crédito de liquidação duvidosa no valor de 2 mil reais. Isso vai ser uma conta redutora lá da conta de clientes dela do ativo, e em contrapartida ela vai lançar no resultado como uma despesa esses 2 mil reais. Mas vamos supor que esses devedores dela, eles mudaram completamente, eles decidiram pagar. Quando eles pagarem, isso vai ter que ser revertido. Ele vai entrar como uma receita no resultado e vai reverter, vai tirar essa provisão para crédito de liquidação duvidosa. Essa reversão na DVA ela vai entrar como uma receita, tá bom? E daí nós temos os insumos adquiridos de terceiros, que nesses insumos adquiridos de terceiro, a gente sempre vai colocar junto o valor do ICMS, IPI, PIS e COFINS, tá? Custo dos produtos, das mercadorias, dos serviços vendidos ou prestados, né? Material, energia, serviço de terceiros, outros, perda ou recuperação de valores de ativos e outros insumos adquiridos de terceiro que você pode especificar na própria DVA, tá? Quando a gente pega as receitas e tira os insumos, a gente vai ter o valor adicionado bruto, tá? Nesses valores das receitas, gente, vai estar incluso tudo, tá? Esses insumos vão estar inclusos ali no valor das receitas, a gente não desconta nada, não é valor líquido, são os valores brutos que vão vir na receita. Os descontos a gente vai colocando ao longo da DVA, tá bom? Aí depois a gente tira a depreciação, amortização e exaustão. Aí a gente vai ter o valor adicionado líquido produzido pela entidade, porque a amortização, a depreciação e a exaustão, eles não produziram valor nenhum, eles não agregaram valor nenhum, tá? Então a gente tira esses valores, tá? Depois a gente soma o valor adicionado recebido em transferência, que é, por exemplo, resultado de equivalência patrimonial, receita financeira, que é tipo receita de juros, sabe? E outros valores adicionados recebidos em transferência, e daí a gente vai ter o valor adicionado total que a entidade tem para distribuir. Distribuir para quem? O que é distribuir? Distribuir não é ela sair entregando dinheiro, assim, não é isso, tá, pessoal? Distribuir é o quanto ela entrega para cada pessoa, às vezes como fonte de renda, às vezes como remuneração de trabalho, às vezes por uma obrigação legal, que é um caso de tributos, enfim. Então, assim, para pessoal, o que a entidade distribui para pessoal? Ela distribui a remuneração direta, que são os salários, né? Distribui benefícios, como vale alimentação, vale transporte, plano de saúde, plano odontológico.
ela distribui FGTS, tá? Então, isso é o que, do valor adicionado dela, o que ela distribui para o pessoal. Impostos, taxas e contribuições, que são, na verdade, os tributos, né, que são as 3 categorias de tributos que o CTN ele apresenta, que daí é segregado em federal, estadual e municipal. Remuneração de capital de terceiros, pode ser juros, aluguéis e outras formas de remuneração de capital de terceiros. E é muito importante você especificar. Mas tem uma outra forma aqui de remuneração de capital de terceiro, outro benefício para empregado, alguma outra coisa. Então, especifica. No DVA é bem importante as coisas estarem bem especificadas, tá? E remuneração de capital próprio, juros sobre capital próprio, dividendo, lucro retido ou prejuízo do exercício e participação dos não controladores nos lucros retidos. O que é importante aqui, pessoal? É olhar essa demonstração do ponto de vista do usuário, tá? Então, assim, eu sou um usuário, eu não conheço a entidade e eu estou entre 3 entidades maravilhosas para investir. Em qual que eu vou investir? Aí eu olho a DVA. As 3 apresentam o mesmo lucro, as 3 estão maravilhosas. Só que a entidade X, ela distribui mais remuneração direta, ela distribui mais valor adicionado para pessoal, por exemplo. Então, quer dizer que essa entidade, ela tem um programa de valorização de pessoal, muitas vezes, né? A gente olha lá nas notas explicativas como que é composto esse quadro de funcionários, quantos funcionários ela tem hoje? Tem a mesma quantidade de funcionários das entidades, só que a folha de pagamento dessa entidade aqui é maior, mesmo ela tendo o mesmo lucro no final. A mesma geração de caixa, enfim. E daí você olha e você vê, poxa, essa entidade lá valoriza bastante o colaborador. Isso é bacana. Isso pode estar dentro dos teus valores, dos teus princípios. Então, tu vai dar uma prioridade para essa entidade, né? As 2 entidades têm o mesmo faturamento, são o mesmo segmento e uma paga mais imposto federal do que a outra. Por que isso está acontecendo? Aí você consegue ver lá na demonstração. Tal entidade, ela pode estar usando uma forma de evasão fiscal, né? Ela pode estar sonegando imposto. Eu não quero investir nessa entidade, porque ela está fazendo uma coisa errada, ela está prejudicando as pessoas e tudo mais. Ou essa entidade, ela não está usando evasão, ela está usando elisão fiscal. Ela está pegando um benefício tributário, ou ela conseguiu encontrar uma brecha na lei que faz com que ela pague um pouco menos de tributo. Poxa, essa entidade, ela está conseguindo, né, ela está pesquisando, ela está tentando entender como que funciona a legislação tributária, dando valor realmente para o dinheiro dela, né? Então, tem esses critérios. E a DVA, ela vai te permitir fazer esse olhar para a entidade que você quer investir, ou para a entidade que você quer administrar, ou para a entidade que você está administrando, tá? E é interessante quando você está administrando uma entidade, quando você está contabilizando uma entidade, você ter esse olhar, porque é o olhar que o teu investidor ele vai ver a tua entidade, tá? Aqui, pessoal, a gente tem assim, a DVA, ela tem a parte de geração de riqueza e ela tem a parte de distribuição de riqueza, né? Então, ela gera a entidade ela gera riqueza, ela gera valor adicionado como? Ela gera valor adicionado por meio das receitas, das reversões, enfim. E ela distribui essa riqueza. Como que ela distribui essa riqueza? Ela distribui, aqui uma coisa importante, a parte de geração de valor adicionado, ela começa aqui nas receitas e ela vai até aqui, ó, no item 7, tá? Então, assim, do item 1 ao item 7 é geração de valor adicionado. Aí, no item 8, ela vai distribuir esse valor adicionado. Professora, mas aqui tem insumo. Insumo é geração? É geração, tá? Porque ele tá aqui embutido nas receitas, elas sempre vão vir no valor bruto delas e daí depois vai descontando, tá? Mas essa primeira parte é geração de valor adicionado e essa segunda parte é distribuição, tá bom? E como que a entidade ela vai distribuir? Ela vai distribuir em pessoal e encargos, impostos, taxas e contribuições, que são 3 categorias, né? Hoje o Código Tributário Nacional ele usa a classificação tripartite dos tributos, né? Que são impostos, taxas e contribuições. Então, os tributos em si. Vai distribuir para juros e aluguéis. Vai distribuir para juros sobre capital próprio e dividendos. E vai distribuir para lucros retidos ou prejuízos do exercício. Tá? E como que ela vai formar riqueza, né? Que é essa primeira parte aqui, ó, do item 1 até o item 7, ela está formando riqueza, né? Então, ela vai formar por meio de receitas
Faturamento bruto, e nas receitas é tudo bruto, tá, pessoal? Outras receitas, tipo venda de ativo, ela cansou do imobilizado dela, ela cansou de um intangível, de uma marca, de uma patente, ou ela viu uma oportunidade de negócio muito boa no mercado, ou ela não vai mais usar aquilo e ela vendeu. Isso é formação de riqueza na categoria de receitas, tá? Perdas estimadas com devedores duvidosos. No caso, são as reversões, né, dessas perdas. Essa é formação de riqueza. Insumos. Insumos vai entrar o custo da mercadoria vendida, tá? Incluindo ICMS, IPI, PIS, COFINS, tá? Materiais, energias, serviços de terceiros, perda e recuperação de valores de ativos, depreciação, exaustão e amortização. Isso tudo vai entrar como insumo, tá? Na formação da riqueza, tudo que foi usado para formar a riqueza da entidade. E valor adicionado recebido em transferência, que é resultado de equivalência patrimonial, receitas financeiras e outras receitas de dividendos, aluguéis, franquias, enfim. Essa parte de resultado de equivalência patrimonial, pessoal, tem um CPC que trata de coligadas e controladas, né? E lá tem uma abordagem bem direta mesmo do que é esse resultado de equivalência patrimonial. Quando a entidade ela é controladora em outra entidade, né? O resultado da entidade controlada, ele é apropriado na forma de equivalência patrimonial, tá? Então, daí isso vale para controladas, enfim, coligadas, sociedades em participação. Existe um CPC específico que vai tratar de como vai ser feita a apropriação do resultado de uma controlada, de uma coligada, de uma sociedade em conta de participação, tá? E aqui, pessoal, a gente tem a DLPA, tá? A DLPA, como foi dito anteriormente, se a entidade elaborar a DMPL, ela não precisa elaborar a DLPA. A DLPA tem uma estrutura extremamente simples, tá? Demonstração dos lucros e prejuízos acumulados. Ela tem uma estrutura bem simples. A DMPL, ela tem uma estrutura muito mais robusta do que a DLPA, tá bom? Então, assim, se a entidade elaborar a DMPL, nos termos do CPC 26, ela não precisa elaborar a DLPA, tá bom? Ela está dispensada da elaboração da DLPA, tá? Então, a DLPA, como toda demonstração, ela vai ter o comparativo, né, do ano mais recente, depois o ano mais antigo, tipo, agora, né, o ano de agora, e o ano anterior a esse. Ela vai começar com o saldo do início do período, apenas se for prejuízo. Então, assim, como que iniciou o prejuízo aqui no ano X2, no ano X1, tá? Aí ele vai somar ou diminuir os ajustes de exercícios anteriores e vai gerar um saldo ajustado, tá? Ele vai somar o lucro líquido do exercício, vai somar a reversão de reserva, aí vai dar um saldo à disposição. Aí vai tirar a transferência de reserva para reservas, né? Quanto foi transferido para reserva legal, quanto foi transferido para reserva estatutária, quanto foi transferido para reserva de contingência, quanto foi transferido para outras reservas ou prejuízo sobre capital próprio. Vai tirar os dividendos propostos, a participação dos lucros incorporada ao capital social e os dividendos intermediários e vai chegar no saldo no fim do período, tá? A DLPA, ela vai passar para o usuário como que foi, o que aconteceu basicamente no patrimônio líquido da entidade, tá? Quando foi dividido, quando foi distribuído, quando foi apropriado os lucros ou prejuízos, tá bom? A DMPL, ela vai ser um pouco diferente, na verdade ela é bem diferente, mas ao mesmo tempo ela é muito igual. Por quê? A DMPL, ela vai pegar todo o patrimônio líquido da entidade, todas as contas de patrimônio líquido, né, vai fazer o comparativo dos anos mesmo, para ter a comparabilidade, né, da demonstração, que é importante, e ela vai fazer de uma forma muito mais abrangente. Então, a DMPL, ela pega tudo que a DLPA pegou e ela pega um pouco mais. Então, ela pega a conta de capital social, que não cabe aqui na DLPA, e cabe lá no DMPL. Então, ela vai pegar a conta de capital social. Olhando a DMPL, você consegue ver se foi aportado mais capital na entidade, ou se alguém saiu da entidade e a entidade perdeu um pouco de capital social. Enfim,
Você consegue ter essa visão olhando a DMPL, que é uma visão que você não consegue ter olhando a DLPA, tá? Então, são duas demonstrações muito similares. A DLPA, exigida pela Lei 6.404/76, que é uma lei um pouco mais antiga, e a DMPL é aquela inovação trazida pelo CPC 26. DMPL, completamente atrelada às normas internacionais de contabilidade, tá? Então, assim, eu quero fazer para minha entidade, quero que fique perfeito, o mais completo possível. Então, faça DMPL. Mas a Lei 6.404/76, ela fala para eu elaborar a DLPA. Eu tenho que elaborar também? Não, não precisa. Se você fizer a DMPL, você não precisa, você está dispensado de fazer a DLPA, tá bom? Fica mais completo, ela traz todas as informações, enfim. E aqui, pessoal, a gente tem a questão das demonstrações contábeis em moeda de capacidade aquisitiva constante. A gente tem uma instrução normativa da CVM, que é a instrução 191 de 92, que ela traz, né, traz os aspectos relacionados a isso, tá? Sobre essa capacidade, essa moeda de capacidade aquisitiva constante das demonstrações contábeis, tá? E como que a gente vai elaborar e tudo mais. Imagine a seguinte situação. A gente pega uma empresa, uma multinacional, extremamente grande, e ela tem sede em vários e vários países. Qual moeda que ela vai apresentar as demonstrações contábeis dela? Né? Porque imagina ela ter que apresentar demonstração contábil em várias moedas, ou ela pode, vai apresentar 2 vezes no ano e ela pode mudar a qualquer momento qual moeda que ela quer apresentar. Não pode ser assim, né? Lembrando que a gente está convergindo as nossas normas nacionais com normas internacionais, e vários países estão fazendo isso para criar um elo em comum para ficar fácil para todo mundo, né? E para ficar simples para todo mundo, para a contabilidade não ser aquele mistério que só o contador entende e às vezes nem o próprio contador, porque ele fica até meio perdido. Ele fala assim: nossa senhora, mas por que tá fazendo assim, não assim? E daí você vai, sabe, às vezes não tem nada. E aí o próprio CPC, ele também apresenta, ele diz que a entidade ela precisa escolher uma moeda funcional para ela, tá? O que vai ser essa moeda funcional? Vai ser a moeda que ela vai apresentar essas demonstrações contábeis e ela vai fazer essa escolha uma vez no ano. Então, assim, ela escolheu, ela vai ter que apresentar as demonstrações contábeis do ano, ela vai ter que elaborar tudo com base naquela moeda. Mas eu mudei de ideia, não. Aí você muda de ideia no outro ano. Nesse ano você vai ficar com essa moeda, tá? Porque senão isso vira uma bagunça, sabe? Todo mundo apresenta da forma que quer, do jeito que quer, e não pode ser assim. As demonstrações, elas são coisas sérias e elas precisam ter uma certa taticidade, assim, das políticas que são aplicadas, enfim. Então, assim, o comitê, ele fala para a entidade ela selecionar uma moeda funcional dela, e essa instrução normativa da CVM, ela também fala isso, a entidade já precisa selecionar uma moeda funcional para que ela apresente essas demonstrações contábeis, tá? Então, escolhi o real, escolhi o dólar. Você vai apresentar as suas demonstrações daquele ano, todas elas, com base naquela moeda que foi selecionada, tá? Para ter comparabilidade, para serem compreensíveis as tuas informações que você está gerando. Então, isso é muito importante, assim, para toda entidade, né? Para qualquer entidade, isso é extremamente importante. Aqui ainda sobre a DVA, a DVA, ela é uma demonstração que ela desperta bastante curiosidade, né? Eu sempre recomendo entrar no site da CVM, né, na Comissão de Valores Imobiliários, baixar algumas demonstrações contábeis de algumas entidades, que são companhias abertas, que ficam lá disponíveis, e daí você pode usar elas até para estudo, tá? Então, essa estrutura básica, mas você pode ver assim, ó, tanto da DVA quanto da DLPA, você pode pegar a demonstração de uma entidade que vai aparecer sempre nessa ordem, né, de geração de receita e depois distribuição de valores, né, mas você pode pegar uma demonstração que não vai aparecer, por exemplo, perda e recuperação de valores de ativos, aí você fala, não, mas é diferente. Não é diferente, é porque às vezes não teve naquele período, naqueles períodos ali da entidade, não teve isso, tem que colocar alguma coisa na demonstração para deixar mais prolixa, que ela nem vai usar aquela conta, tá?
que vai confundir ainda mais a mente do próprio usuário da informação. Então, tipo, a entidade, ela não paga impostos municipais, por exemplo, né? Ela não paga impostos municipais por algum motivo, ela tem um motivo lá para não pagar. Ela não paga impostos estaduais, tipo, é um prestador de serviço, não paga imposto estadual, enfim, tem um motivo dela, então não tem por que ela colocar aqui, tá? Então não vai aparecer, simplesmente não vai aparecer. Ah, mas tá errado? Não, não tá errado. Se não tem nenhuma movimentação naquela conta pode não aparecer, tá bom? Ah, mas não tem nenhuma movimentação nesse ano, mas no outro teve. Então precisa ter o comparativo, tá? Aqui não tá aparecendo, mas na DVA também vai ter o ano X2, né, que é o ano mais recente, e o ano X1, que é o ano anterior, para comparar. Porque às vezes a entidade em um ano ela estava fazendo uma distribuição um pouco maior para impostos federais, por exemplo, teve uma intervenção de algum investidor, algum acionista, algum sócio, algum administrador, que identificou a possibilidade de algum benefício fiscal, algum incentivo do próprio governo, e daí já reduziu essa carga tributária e no outro ano já foi um valor menor, não foi um valor inferior. Então isso é bem importante também, tá? Saber que essas demonstrações não é porque não vai aparecer tudo igualzinho, é para colocar aqui nos slides, né? Que a demonstração está incompleta, alguma coisa assim, tá? As demonstrações, elas não precisam ver com informações a mais, assim, que vão ser inúteis, né? Não vão ser utilizadas. Por exemplo, balanço patrimonial, pode existir 1 milhão de contas para a entidade, mesmo se cada entidade colocasse todas as contas possíveis no balanço e ficasse tudo aparecendo lá. Aí você vai ver, tem um monte de coisa zerada lá, que nunca teve movimentação, e aí tem 2, 3 contas que teve movimentação, você vai ter que analisar elas, sabe? Às vezes até se perde. Então, uma demonstração ela também tem que ser visualmente atrativa, né? Ela tem que ser visualmente coesa, coerente. Você tem que olhar para ela, tem que ser fácil de interpretar ela. Ela não pode ser extremamente prolixa, né? Mesma coisa nas notas explicativas. Você colocar alguma coisa nas notas explicativas da entidade, até sobre a moeda de capacidade aquisitiva constante dela, a moeda funcional dela, qual que você escolheu, enfim, por que você escolheu aquilo, você vai colocar em poucas palavras, você não vai fazer um textão, assim, uma peça, né? Não tem necessidade disso. Você vai colocar em poucas palavras para que o teu usuário ele consiga absorver aquela informação, ele não perca dias para poder entender o que você está tentando passar, né? O usuário, ele tem um tempo limitado, né? Então, aqui é título de exemplo, pessoal. A gente vai exemplificar por meio da demonstração das mutações do patrimônio líquido da Caixa Econômica Federal. Essa demonstração, lá de junho de 2010, ela foi extraída direto do site da Receita Federal, tá? É bem bacana a gente, de vez em quando, dar uma olhada nessas entidades que são públicas, principalmente, e também outras entidades que têm um capital aberto. É possível consultar no próprio site da Bolsa de Valores e no portal da transparência das entidades também, né? As que são públicas sempre vão ter no portal da transparência as demonstrações contábeis evidenciadas. Então a gente consegue ter uma noção de como que são essas demonstrações, de como elas são apresentadas para a entidade, né? Para os usuários, e enfim. É bem importante a gente fazer esse acompanhamento até para ter um ponto de vista um pouco mais prático, tá? Então, essa daqui é a DMPL. Lembrando que a entidade que apresenta a DMPL não precisa apresentar a DLPA. A DMPL ela é mais completa do que a DLPA, tá bom? Então, como que a gente interpreta a DMPL? Aqui, nessa coluna de eventos, essa primeira coluna, no caso, são os eventos. É tudo que possa ter acontecido na entidade, no patrimônio líquido da entidade ao longo desse exercício, tá? E aqui tem as contas do patrimônio que compõem o patrimônio líquido da entidade, no caso, capital, reserva de reavaliação, reserva de lucros ou reserva legal e outras, ajuste ao valor justo, lucros ou prejuízos acumulados e total. Então, como que a gente interpreta essa demonstração? Aqui são os saldos em 30 de junho de 2010,
tá vendo? Então, a conta de capital tinha esse saldo. A conta de reserva de reavaliação tinha esse saldo aqui. A conta de reserva de lucros tinha esse daqui. Ajuste ao valor justo tinha esse saldo. Lucros ou prejuízos acumulados, esse saldo aqui. E o total do patrimônio líquido da entidade era esse. Então, o que aconteceu na entidade ao longo desse exercício, né? Ajuste de avaliação patrimonial, ó. Teve um ajuste ao valor justo negativo de 192.633, tá? Em seguida, teve também um aumento de capital, ó, loterias 2010. Aumentou o capital da entidade em 357 mil. Teve outro aumento de capital, ações da Petrobras, ó, 2.426. Outro aumento de capital, tá vendo que todos os aumentos de capital estão vindo aqui, ó, para a continha de capital? Porque aqui nessa linha, nessa coluna, no caso, é a conta de capital, e aqui são as transações que aconteceram na entidade que possam ter influenciado essa conta de capital, tá? Aqui a gente tem encargos tributários sobre reavaliação. Eles impactaram em qual conta? Reserva de reavaliação, tá vendo? 7.359. Recolhimento de tributos sobre reserva de reavaliação impactou qual conta? Lucros ou prejuízos acumulados, tá vendo? De forma negativa. Realização de reserva impactou a conta reserva de reavaliação. Ajuste ao valor recuperável de ativos, reserva de reavaliação, tá vendo? Então, aqui a gente tem as contas, né, as contas contábeis que compõem o patrimônio líquido da entidade, e aqui a gente tem os eventos que aconteceram, tá? Então, aqui foi constituída reserva, tá vendo? Então, foi constituída reserva legal, ó, que tá impactando aqui na continha de reserva, reserva de loterias. Foi constituída reserva de margem operacional, tá vendo? Teve distribuição de juros sobre o capital próprio, ó. Foi um impacto negativo na conta de lucros e prejuízos acumulados. Teve distribuição de dividendos, então impactou negativamente a conta de lucros ou prejuízos acumulados, tá vendo? E aqui é o comparativo. Observe que aqui tem os eventos relacionados a 2010 e nessa daqui temos os eventos relacionados a 2009. Por quê? Porque é importante a gente saber como que estava esse capital, né, em 2010 e em 2009. Para a gente ver se teve alguma alteração, né, se houve algum impacto, se o saldo final ele corresponde ao saldo inicial, entende? Então, esse tipo de coisa a gente precisa observar. E a gente consegue observar por meio desse tipo de comparação. Então, as demonstrações contábeis, elas sempre vão trazer o comparativo, elas sempre vão trazer uma comparabilidade para a gente conseguir, por exemplo, 2009 e 2010, para a gente conseguir comparar o que aconteceu entre as continhas. Tá? É muito importante a gente ter isso, e ó, ele traz aqui também 2008, tá? A estrutura, ela vai ser sempre a mesma, tá, pessoal? São aqui, nessas coluninhas, sempre vão vir as contas que compõem o patrimônio líquido da entidade, e nessa primeira coluna sempre vão vir os eventos que podem ter impactado esse patrimônio líquido da entidade, tá bom? Aqui, ó, por exemplo, a gente consegue ver que aqui teve, por exemplo, reserva de loteria. Desculpa, reserva de loterias, ó. E no ano anterior não teve reserva de loterias, constituição de reserva de loterias, tá vendo? A gente consegue ver aqui que a reserva legal, ó, foi constituída em 104 mil nesse ano, tá vendo? Aqui não foi constituída reserva legal. Não, desculpa, foi constituída de 188 mil a reserva legal, né? E teve uma reserva de margem operacional. Aqui teve uma distribuição de juros de capital próprio, ó, de 378 mil. Aqui teve uma distribuição maior, de 756.406.
Tá vendo que os dividendos eles se mantiveram constantes? 941, 933. Então, a gente consegue fazer essa comparação. A gente consegue, por meio da comparabilidade, projetar como que a entidade vai se comportar no futuro. Ó, vamos ver algumas outras informações que a gente possa pegar aqui que seja relevante. Ó, a questão do ajuste a valor justo, ajuste de avaliação patrimonial, tá vendo? Aqui teve um ajuste negativo de 192 mil, aqui teve um ajuste negativo de 206 mil. O que aconteceu com esses ativos da entidade para terem uma subavaliação tão forte, né? Então, esse tipo de informação é bem pertinente, é bem importante. Ó, aqui teve uma quantidade de tributos, né, de encargos tributários sobre reavaliação inferior a esse ano aqui, né, até porque aqui teve um valor um pouco superior, mas ainda considerando, é um valor bem alto, né, de ajuste de avaliação patrimonial. Então, a Caixa Econômica provavelmente divulgou em notas explicativas o que pode ter acontecido para que de alguma forma tivesse essa redução, porque isso também é uma informação muito relevante, né, para o usuário. Por exemplo, a entidade ela pode estar com máquinas e equipamentos completamente obsoletos e apresentar numa demonstração que ela possui um ativo, por exemplo, de milhões. E quando esses ativos eles estão obsoletos, esse valor ele está defasado, né? Então ela conserta isso por meio desses ajustes. É bem complicado o usuário ele acreditar que a entidade tem, por exemplo, milhões de ativos e na verdade essa entidade ela não tem tudo isso, né? Esse ativo pode estar supervalorizado. Então, isso pode estar acontecendo com essa entidade, eles estão fazendo esses ajustes de avaliação conforme esses ativos obsoletos eles estão perdendo o valor, né? Quando eles fazem a avaliação a valor justo, tá? Isso também é um indicativo de que possivelmente em breve a entidade vai trocar esses ativos, então ela vai ter um gasto com substituição, né, de ativos defasados, ela vai ter um gasto um pouco alto, talvez nos próximos meses ou nos próximos anos. Então, o usuário, ele precisa estar ciente disso, tá? Uma outra coisa que é interessante, ele consegue, por meio da DMPL, observar o limite da reserva legal, tá? Se a reserva legal está sendo constituída dentro do limite dela e quanto falta para chegar nesse limite, né? E dependendo de quanto falta para chegar nesse limite, ele consegue compreender que no próximo ano, talvez a entidade tenha a possibilidade de desenvolver, né, de criar outras reservas, até um pouco mais pertinentes, até um pouco mais relevantes para ela, tá? Então, quando a gente olha o patrimônio líquido da entidade, a gente consegue observar como que essas riquezas da entidade estão sendo geradas, estão sendo distribuídas, né? O que está acontecendo. Eu queria mostrar para vocês também uma coisa. Quando a gente coloca alguma coisa nas demonstrações contábeis e a gente quer detalhar de uma forma um pouco mais aprofundada em notas explicativas, nós podemos fazer isso aqui, tá bom? Isso aqui é um outro ponto, um outro detalhe bem importante. Tá vendo que aqui, ó, aparece nota 20D, nota 21D. Então, aqui nessas notas, quando você for abrir as notas explicativas da entidade, nessa nota 20D, nessa nota 21D, aqui 21A, vão estar as referências dessa transação, o que aconteceu, tá? Então, é muito interessante também, até para direcionar o usuário, colocar esse tipo de notinhas para que o usuário consiga ir até as notas explicativas direto na informação, tá? Lembrando que a gente está preparando as demonstrações contábeis para o usuário da informação. Nós não estamos preparando as demonstrações contábeis para uma pessoa que está dentro da entidade todos os dias e conhece a entidade. Não, nós estamos preparando para uma pessoa que não está lá todos os dias, não conhece a entidade de uma forma aprofundada, que as únicas informações que tem sobre a entidade são basicamente essas informações que estão sendo fornecidas, né, do ponto de vista contábil e financeiro, tá? Então, é basicamente isso que eu gostaria de mostrar para vocês em relação à DMPL, a importância, né, da apresentação da DMPL, que é um pouco diferente da DLPA. A DLPA, como nós vimos, ela tem um escopo muito menos abrangente, né? A DMPL, ela trata
das contas e além das contas das transações, né? Então, essa questão da tratar das transações, ela cria um escopo muito mais didático, né? Que é essa intenção do próprio Comitê de Pronunciamento Contábil ao trazer a DMPL para o conjunto completo das demonstrações, tá? E aqui, pessoal, eu recomendo fortemente, né, a leitura do CPC 26, que é o CPC que aborda as demonstrações contábeis, o CPC 03, que é o CPC que aborda a demonstração dos fluxos de caixa, porque é muito importante ler esse comitê. A Lei 6.404/76, que é a norma base, né, para tudo que a gente estuda sobre demonstrações contábeis, sobre entidades, enfim. E esse livro de contabilidade e finanças para não especialistas, que está disponível na biblioteca Pearson, que é um livro bem bacana de ser lido, principalmente para quem está começando esse universo de contabilidade. É um livro que tem uma leitura bem leve, bem dinâmica, bem bacana, e eu super recomendo a leitura dele, tá? Agradeço muito a atenção, espero que estejam gostando da aula. Qualquer dúvida me procurem, e até a próxima! Na aula de hoje, falamos um pouco sobre a DVA, a demonstração de valor agregado. A demonstração que mostra como que a entidade ela fez a distribuição daquilo que entrou no patrimônio dela, né? Nós vimos também sobre a DLPA, a demonstração dos lucros e prejuízos acumulados, e também sobre as demonstrações como um todo, que sempre devem ser apresentadas como moeda de capacidade contributiva constante. Espero que tenham gostado da aula. Anexo ao nosso material, nós temos algumas leituras recomendadas. É muito importante ler esse material, ler essas leituras, fazer essa complementação do estudo e, sobretudo, os comitês de pronunciamentos contábeis que estão evidenciados dentro do nosso material. É muito importante eles serem lidos e estudados com um pouquinho de carinho e atenção. Muito obrigada pela atenção e até a próxima.